Barcelona e Real Madrid. E olhando assim os times do mundo, né? Eu acho que eu não vi nada igual àquele Barcelona do Guardiola, que o Daniel Alves fazia parte. O Milan do Arrigo Sacchi, que o Milan teve oportunidade de enfrentar, né? Uns 3 holandeses. Seleção de 70. Tem alguns times que é marcante no mundo, né? E aí você pega, o Daniel Alves está ali na lateral direita, jogando com o meio campo, que tem Busquets, Xavi, Iniesta e Messi. Pedro e Davi Villa. 8 jogadores do Barcelona, praticamente saíram do time titular que foi campeão na Copa do Mundo de 2010. Tudo aquilo que Daniel Alves fez, tudo, eu digo, pô, mas ele veio para o Brasil, contratado a Pedro de ouro, todo mundo vendo que ele foi o maior lateral da história aí de 2 décadas, como ganhando tudo na Europa. E aí se aceitaram. Na hora de contratar, ele falou, eu vou, mas eu quero jogar de meia. Você não contratou então o Daniel Alves, lateral direito, que foi 20, por 15 anos, 10 anos. Isso nunca eu ouvi da boca do Daniel. Eu nunca ouvi isso da boca do Daniel Alves. Ele fala, eu vim para jogar... Ele nunca falou. Não, é isso que eu tô falando assim. Ele usou a camisa 10 deram porque 10 é um para respeito. ele. Camisa do Pelé. Deram 10 para ele. Não estou dizendo que não falou, estou dizendo que eu nunca ouvi ele falar isso. Aí eu Nos bastidores fiquei olhando, né? Eu fiquei olhando esse Barcelona jogando ontem o jogo retrô, né? Contra o Real Madrid. E talvez tenha sido o time do Pep Guardiola. Talvez tenha sido o melhor Barcelona de todos os tempos. Sim. E o Daniel Alves ali na lateral direita, Flávio, fazendo, não errava passe, fazendo aquilo, porque não era o principal jogador. Que você via o Messi, o Iniesta, foi a primeira vez que o Messi ganhou como o melhor do mundo. O Iniesta, tudo, o Daniel Alves não errava, participava, não era o principal ator. Mas era muito bom, não errava. E aí vem para o São Paulo, mete a 10 e tem que resolver o problema no meio campo. E como todo mundo fala do São Paulo, nunca reclamou de nada, chega cedo para treinar, é o primeiro para se receber. Só ele arrisca assim, ó, por tudo que tem, já não depende de bola para nada. Ó, vocês estão achando que tá ruim? Agora eu quero jogar de lateral direito. Vê quem resolve lá no meio. Não me questiona. Eu sou lateral direito a minha vida toda, eu quero jogar na lateral direita. Para o Daniel Alves também o São Paulo foi uma boa coisa, viu? Eu não sei se lá na Europa, com a idade do Daniel Alves, por tudo que ele fez no futebol, alguém daria um contrato de 3 anos para ele. Flávio, eu fico à vontade hoje, né? Porque quando ocorreu a contratação do Daniel Alves, não foi muito confortável, porque parece que você está jogando Nós água. estávamos aqui. Jogando água no chope. Mas eu lembro que eu levantei justamente. A camisa azul, né? Eu lembro que eu levantei a seguinte questão. Eu não sei se a relação custo-benefício é boa para o São Paulo. Porque você traz um jogador para vestir a 10, que não é um 10, e aí o Vampeta foi muito feliz, e foi o que eu disse naquela ocasião, que ele nunca foi protagonista por onde passou. Ele é um vencedor, isso não se discute. É um vencedor, é o maior vencedor, acho, entre os jogadores brasileiros, só que numa posição na qual ele era melhor do mundo. Ele não é aquele jogador que chega para resolver, como, por exemplo, foi o Romário no passado, o Ronaldo, que mesmo fora de forma Você viu o meio ajudou campo o Corinthians. que o Vampeta falou que tinha Pois lá, né? Então... Se você somar um deles, você pode somar todo o elenco do São Paulo, não dá, então, né? Tem um Busquets do São Paulo. E aí, Só estou falando do Busquets. E aí, quando você traz, traz um jogador como o Daniel Alves, o nome Daniel Alves não se discute. O lateral Daniel Alves, para mim, foi um dos melhores do mundo por muito tempo. Para vestir a 10 e para resolver os problemas do São Paulo, daquilo me chamou muita atenção, que não daria certo. Porque eu nunca vi o Daniel Alves jogando como meia e brilhando em nenhum lugar do mundo. Essa é a questão. Um jogo na Copa do Mundo de 2010, quando o Elano foi machucado, o Dunga utilizou ele e o Maicon. Mais de uma vez. Quando o Elano machuca, ele vai jogar ali e também. fazer... Mais um quarto homem pelo lado direito. Né? Eu vou colocar só uma não situação... como camisa, não como camisa eu vou 10 colocar ali. uma situação da conversa que eu tive com o Fernando Diniz. Eu perguntei sobre isso, obviamente, né? E a resposta dele foi a seguinte. Primeiro, o Daniel nunca pediu para jogar no meio campo. Para ele, nunca. Ok? Aí eu falei assim, então por que você não colocou ele lateral? Ele falou, o Daniel, ele é tão superior aos demais. E não falou de São Paulo, falou do Brasil, e eu concordo plenamente. Não tem nada nem parecido com ele no Brasil. Que você colocasse o jogador pelo lado do campo, ele vai pegar muito menos da bola do que ele deve. O jogador desse nível tem que pegar na bola. Então, Flávio, partiu do Diniz. Porque ele é muito superior. Quando o Daniel Alves é contratado por essa fortuna toda, 3 anos de contrato, partiu do Diniz, então, a indicação
Para ele ir pro meio? Foi isso? É isso? Não. foi o que eu ouvi Ele falou dos que para bastidores. ele nunca ninguém pediu, mas que no entender dele, do jeito que ele gosta Não, de isso que eu tô jogar. falando. O Diniz o escalou no meio. Escalou porque entendeu que Mas ele teve era um uma jogador conversa com ele, né? tão Porque você pega um precioso dos melhores que ele- laterais da história. que ele tem que pegar a bola. Eu sei, o Diniz deve ter tido Não, essa mas não conversa foi. com ele. Ele não começou com o Diniz. O Diniz, quando ele chegou, Ele já Diniz chegou, era ele já meia. estava jogando. Ele já É, estava de jogando por lateral, meia, é. ele era. E chega Diniz com a não teve camisa nenhuma 10. contratação, lembra? Isso. Não, assim, quem era o treinador quando ele chega? Quem era antes do Diniz? Era o... Aguirre, né? Era o não era Não, foi o Cuca. Aguirre e depois Cuca. Cuca. Com o Cuca, Daniel já jogava já no meio de meio. Ele sempre jogou no meio. E para mim, a consideração do Diniz é perfeitamente louvável. Como é que você vai usar um jogador desse porte para correr atrás de ponta e pegar menos na bola se ele é muito, mas assim, muito, põe todos os usos do mundo, muito superior aos outros? É um desperdício, no meu modo Mas de eu entender. nunca via. Ele assim, a bola Mas ele sempre jogava passava... na Espanha. Olha os caras Sim, que ele jogava, Celso. Mas não, né? Mas Lá o tava aquele Hernandes, ser Flávio. coadjuvante, aquele não pode ser coadjuvante. Não, o nessa Belmonte, função. o Belmonte acabou de dar uma entrevista. Aí falou qual é a situação do Hernandes, perguntado, né? O Hernandes a vida toda jogou de segundo homem, primeiro Isso homem, aí. de meia. Um cara internacional também, uma carreira internacional. Isso que me surpreende. Você tem um cara desse no plantel. Se você pegar o Hernandes jogando por dentro e o Daniel Alves, acho que o Hernandes joga mais. É a condição isso também, física, joga né? mais. Eu acho que o- Infelizmente, a condição física do Hernandes já não permite Ô, mais. Flávio, só para complementar aqui, que ele chegou em agosto de 2019, Daniel Alves, e o Diniz em setembro. Um mês depois, o Diniz chegou no Mas ele São já estava jogando nessa posição. Sim. Mas sempre jogou quando nessa ele foi posição. contratado, isso foi debatido aqui. Ele chegou, ele pode não ter falado isso publicamente, mas na hora de fazer o contrato lá, ó, eu venho para jogar no meio. Isso é Isso foi suposição. discutido. Não, não é suposição. Ah, na o época que o foi Diniz me falou me informação. convence plenamente. Ele sendo o maior jogador, mas não é uma, ele é muito, mas muito Mas ele muito nunca melhor que os fez outros. essa E partida ele vai jogar muito de lateral. melhor que os outros, Flávio. Quem? O Daniel Alves, ele nunca fez essa partida muito vamos lá. melhor que Então os tá, outros. então vamos fazer o A seguinte. bola passa Eu vou- por ele, então vou- o passe é então- curto, então tá. eventualmente uma vez ou Então outra tá ele bom. faz um Vamos lançamento supor- de profundidade vamos para supor quebrar que a o Daniel linha. estivesse no Flamengo. O Ele não Flamengo ia jogar de meio. Ia jogar de meia Ah, e no o lugar de Flamengo... quem? Do Gerson? Não, ele... Você acha? Não, o Gerson é mais jogador que o Daniel Alves. É óbvio que é. Na função No é. meio de campo Meu é. Deus do céu. Atualmente. Ai, meu Deus Claro do que céu. é, Aí Flávio. você coloca... Não, pera um pouquinho. Na função. Pera um pouquinho. Na Pera- função, não pera- tô tirando pera um mérito. pouquinho. Ele vai Na jogar... Tá bom, função. ele vai jogar no lugar do Arão. Olhe Não, a mas não dá, companhia né? que ele tem. Arão é Ele cabeça seria de campeão. área. Se ele tivesse no Palmeiras, ele seria campeão. O problema é jogar sozinho. O problema é jogar Como com o time jogar fraco. sozinho, O problema é jogar com o time medroso. Que o time do São Paulo sempre está trocando por quê? Porque é um time bundão. É um time Flávio, medroso, é um Flávio, time que afina. Flávio, Esse é o problema. Flávio. Então você tem que ter um cara. Quem tem que pegar na bola é o cara que tem responsabilidade. O Júnior nunca jogou de volante aqui no Brasil. Ele foi jogar na Europa. Ué, e ele nunca jogou. Aí, por que não botava Não, o Júnior de o lateral? Leonardo- Porque ele tinha muita habilidade. Mas, Flávio, o Leonardo jogou de lateral e jogou de meia, só que tinha muito mais qualidade para fazer essa função. O Zé Roberto jogava de lateral, foi jogar como meia e tinha Esses muito jogadores mais têm mais qualidade. condição do que o Daniel Alves. Eu acho. Tá bom, aí já é o gosto. futebol Aí em já é campo questão eu de vejo. gosto. Aí já Ô, Flávio, não é. Sabe o que acontece? Nesse Paulistão que tecnicamente ele é fraco, né? Sim. Tem só os 4 grandes, a gente já sabe muito bem. Nesse Paulistão desse ano, com as contratações que o São Paulo fez e com a base que já está lá, o São Paulo, para mim, é um dos favoritos ao Paulistão. Ponto. Estou pontualizando uma competição. Que o São Paulo é um dos favoritos, para mim. Agora, em relação ao Daniel Alves, em termos técnicos, a contratação foi certa. Agora, em termos financeiros, a contratação foi esse é o errada. ponto. Mas quem falaria isso? Agora, né, na só época? que tem uma coisa, Aí eu concordo com o Celso. Era ruim? Todas as partidas que o Daniel Alves fez, se ele foi 2 protagonistas, foi muito. É isso aí. No brasileiro. Então, agora também eu vejo essa outra vertente de que ele jogando em um Flamengo, Ele ia para lateral direito. em um Palmeiras, Ele ia onde pra tem lateral mais direito, qualidade, no meio, não. o futebol dele com certeza Se vai ele- aparecer mais. Se ele joga no lugar do Rafael Veiga, é melhor ou é pior? Não. Se ele Tô joga. falando do Palmeiras. Palmeiras Palmeiras ganha Libertadores. Você falou, Se ele você joga falou no Flamengo. Primeiro você falou Zé Flamengo. Rafael. Você Se falou ele vai pro Flamengo. Flamengo, ele vai para lateral direita É isso e aí. tá voando baixo. Voando, Ia ser claro. o lateral que ia pra Copa, de novo. É isso aí. Ele ia para mais uma Copa. Sim. Porque ele não ia tomar o lugar do Gerson, nem do Arão, nem do Everton Ribeiro, nem do Thiago Arrascaeta. Maia, que Thiago Maia. Ele ia jogar de lateral com um monte de cara bom. Que você tá falando.
Olha o meio-campo do Flamengo. São 4 camisas 10. Mas aí você Eu ainda duvido que o Rogério Você Ceni- é muito melhor que os outros, você fica eu esperando bola na lateral direita e um monte de pé de rato. Mas ele não, pegando na bola. Flávio, a qualidade técnica dele, em relação ao Busquets, em relação, não ao Inácio Chaves, que é outro patamar. São que criadores, eles né? querem. É. Mas assim, por exemplo, na Juventus, ele foi pra Juventus de Ituim. Ele não foi para o meio. É isso aí. Mas ele tinha No menos... Paris Saint-Germain. Ah, e o ele Paris tinha Saint-Germain. menos idade. Peraí, o Paris Saint-Germain, o Daniel Alves, com toda a história que ele tem na bola, ele não era melhor do que os volantes do Paris Saint-Germain, não? Ele não jogou lá de volante. Ele era mais jovem. Hã? Ele era mais jovem. E mesmo assim, compare os volantes do Paris Saint-Germain da Juventus com os do São Paulo. O nosso querido não, mestre Alberto Helena Júnior Eu quer quero entrar comparar nessa... com o do Flamengo que você está falando. Dá pra comparar também. Ele não joga seria Flamengo, titular no Mestre meio-campo do Alberto Flamengo. Helena Júnior, a sua Não, no opinião a Flamengo, respeito não. do Três volantes! Me ajuda aí, mestre. Tô pregando no deserto. E vai continuar brincando. Porque é a coisa mais surreal que eu vi no futebol. O maior lateral direito do mundo vem para um time que não tem um lateral direito desde o tempo do Cafu. E bota para jogar no meio de campo, com um meio armador. Quando qualquer neófito em futebol assiste 2 vezes ele jogando nessa função, percebe claramente que ele não tem o menor cacuete para exercer esse cargo. O meu querido Daniel Alves, belíssimo jogador, lateral direito, ele não tem a capacidade de visualização da jogada, ele não tem para jogar no meio de campo, ele não tem a capacidade de domínio de bola para se livrar do adversário. Se você fizer um levantamento aí de quantos passos errados ele deu no meio de campo do São Paulo, quantas bolas ele perdeu, quantas bolas ele perdeu na saída de bola do São Paulo e tomou gol, você vai ficar espantado, meu caro Flávio. E eu fico ainda muito mais pasmo ao saber dessa sua informação partindo do Diniz. Meu Deus do céu, dizer que se não põe ele no meio, não tem jogo, o São Paulo não teve jogo com ele no meio. Essa é que é a verdade. Como você vai perder um lateral extraordinário, que é o Daniel Alves, que chega toda hora na linha de fundo, que cruza muito bem, entende? Que vai e vem com muita facilidade. Perder esse jogador, quando você mais necessita disso, o time do Diniz não tinha jogado pelas extremidades do campo. Esse era o grande defeito que o São Paulo tinha, tudo afunilava. E olha, eu estou falando de um cara que eu tenho o maior respeito, a maior admiração, que é o Diniz. Mas não tinha jogado pelas extremidades do campo. O Daniel Alves ali, ele seria muito, 1000 vezes eficiente do que pelo meio. É uma questão, quem tem um mínimo de visão de jogo sabe disso. É só ver, é só acompanhar, mas prestar atenção. Você não pode confundir o Daniel Alves, que jogava no Barcelona, que não jogava no meio de campo coisa nenhuma, ele jogava de lateral direito, no meio de campo era Busquets, o Xavi e o Iniesta. Esse era o meio de campo do Barcelona. O Daniel Alves era lateral direito. O Messi, o Pedro e o... não lembro quem lá, mais à frente. Essa é a formação. Pedro e Davi Villa. Hein? Pedro e Davi Villa. Campeões mundiais, ataque da Espanha. O centroavante, que uma hora foi o Ibrahimovic, de outra hora foi... Antes foi o Eto'o, depois veio o Villa. Enfim, essa função do Daniel Alves é a pior possível para ele, para o jogo dele. Eu não sei, o Crespo pode ser que coloque o Daniel Alves, se é a intenção do Daniel Alves continuar no meio. E agora sim, porque o São Paulo tem um lateral direito, que é o Orejuela, é bom lateral direito, então precisa achar um lugar ali para o Daniel Alves jogar. Mas, como administrador, qualquer gerente de quitanda sabe que o custo é muito mais alto do que o benefício.
sabe disso, está claro. O São Paulo não consegue pagar o rapaz. Tem um craque, tem um diamante na mão e joga fora. Porque coloca no lugar errado. É vamos pegar o Vampeta e botar ele de ponta esquerda. Pô, pegar ele e botar ele de zagueiro. Não tem o menor sentido isso. Legal, mestre. Aí, cara, a colocação tá feita, vocês em casa resolvem. Só um pequeno detalhe, né? Se ele tivesse jogado de lateral e o São Paulo fosse campeão, também não ia pagar a conta. Não, porque o São bem, Paulo mas não teve seria mais capacidade, não teve capacidade Flávio, de fazer um o que trabalho decente. O que o mestre com relação a isso. falou, o Daniel Alves podia fazer muito bem, e só como referência, o que o Fagner faz no Corinthians. O Fagner é uma das principais opções ofensivas do Corinthians. E ele é lateral, porque ele trabalha dessa Aquele negócio, você pegar muitas... Acho que você não foi muito feliz no exemplo que você deu. Por quê? Olha onde o Corinthians tá, o lixo que é o time do Corinthians. Não, é exemplo horroroso. Mas o Fagner entra em seleção de campeonato mesmo assim. Do Corinthians, pô. Não, O Corinthians claro. não foi rebaixado porque Deus ajudou. Mas a gente tá falando de a propósito função. disso, Chico Lang, qual é a sua opinião sobre esse tema? Bom, Flávio, na hora que a gente complica o meio-campo, as coisas bagunçam, a gente tem que recorrer um pouco à história, né? E eu estava aqui fazendo uma relação e eu percebi o seguinte: em 1970, o Piazza jogava de volante no Cruzeiro e na seleção brasileira foi recuado para quarto zagueiro. Deu certo? Deu muito certo. O Brasil foi tricampeão mundial. Em 1985, 1980, 70, o Carlos Alberto Torres, de fim de carreira, era lateral direito, acabou indo para a quarta zaga. Deu certo no Flamengo? Deu muito certo. O Flamengo acabou sendo campeão. Em 1999, o Rincon, que era meia esquerda, foi para jogar de primeiro volante ao lado do Vampeta. Os dois revezavam ali. Deu certo? Deu muito certo. O Corinthians foi campeão. Em 1994, uma figura que muita gente se esquece, mas o Mazinho começou como lateral direita, jogou na lateral esquerda da seleção brasileira e acabou em 1994 ao lado do Miller jogando no meio campo. E o Brasil foi tetracampeão brasileiro. Deu certo a alteração? Deu certo. Recentemente, o Felipe Melo foi recuado pelo Vanderlei Luxemburgo para a quarta zaga. E ele que é volante. Não deu muito certo. O próximo treinador, que foi o Abel Ferreira, colocou o Felipe Melo de novo de volante. E ele voltou a mostrar um grande futebol. Então, eu só estou lembrando desses casos e dessas exceções, né? Porque é para dizer o seguinte, que eu concordo plenamente com o que disse o mestre Alberto Helena Júnior. A história está a favor, a história do futebol está a favor, a argumentação do Alberto Helena Júnior. O Vanderlei, o Daniel Alves, infelizmente, não está correspondendo na posição de meio-campista. Porque se ele jogasse na lateral direita, ele teria muito mais chance de mostrar todo o seu futebol. Que, aliás, foi a posição que o destacou durante esses mais de 40 títulos que ele conquistou durante a carreira. Então, eu acho que, por enquanto, quem veio como diamante hoje não passa de um mico, né? É um desastre do Daniel Alves do São Paulo. E, economicamente, não está compensando todo esse investimento e toda essa aposta que a gestão passada fez. Legal. Está colocado o tema, todas as opiniões foram ouvidas. Vamos aguardar o que o Crespo tem a falar também. Só né? que o que o Vitor falou está certo. Por exemplo, o valor financeiro. O Daniel Alves nunca foi um atleta barato pelo que ele foi da Europa durante esses 10 anos. Eu tenho certeza absoluta que o Daniel Alves não ligou para o Leque e falou, quero ir aí. Então. Ele foi procurado. Então, e aí ele fez uma proposta e e tal, recebeu uma proposta. Mas, Flavito, coloca o Vampeta de apresentador aí. Vou quebrar. Vou contar um monte de piada, vai ter um RH. Deixa aqui mesmo. Fala o Daniel Alves.